E nesta semana, forças de segurança da Rússia informaram uma investida na região de Kursk. Segundo o Kremlin, o ataque teria contado com o apoio da OTAN. Sobre isso, conversamos agora com o professor de História, Ângelo Segrilo. Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, André, Elisângela. Professor, a gente pode falar que essa região foi uma das principais plataformas de lançamentos aí, de ataques russos contra civis ucranianos, né? O que se deu esse ataque, assim, digamos, tão repentino e de que forma que agora a Rússia tem se planejado? Esse é um grande marco novo na guerra, né? É a primeira vez que a Rússia é ocupada por tropas, uma parte do território da Rússia é ocupada por tropas estrangeiras desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um marco histórico, né? Independentemente do que vai ser conseguido, né, estrategicamente ou não. Existem outros elementos simbólicos também, né? Kursk foi o cenário da maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial. Kursk também era o nome daquele submarino, né, que afundou na Rússia e foi um problema para o Putin. Então, esse é um momento histórico, como eu coloquei, desde a Segunda Guerra Mundial, e foi uma coisa que pegou os analistas de surpresa, pegou certamente a Rússia de surpresa, porque eles conseguiram entrar com certa facilidade. Os russos não contavam que os ucranianos tentariam atacar seu próprio país, né? Estariam tão ocupados em defender as terras ucranianas que não fariam isso. Então, foi uma surpresa geral, é um novo marco e nós temos que ver o que concretamente vai ser ganho com isso, né? Os analistas se dividem nessa questão. Professor, o senhor acredita que essa invasão seja uma moeda de troca, uma tentativa de conseguir um acordo de paz com a Rússia a partir do momento que a Ucrânia faz uma nova investida? Certamente, né? Esse ataque tem várias frentes, vamos dizer assim, né? Uma primeira é um marco simbólico, né? Essa coisa que eu falei, né? Da primeira vez que a Rússia está sendo, desde a Segunda Guerra Mundial, ocupada por terra estrangeira. Então, esse marco simbólico é importante psicologicamente, né? No momento que a Ucrânia estava meio em baixa nessa guerra. Agora, todos estão falando que os dois lados estão tendo um certo esgotamento, né? Mesmo a Rússia, que tem muito mais força, a sua economia está sendo forçada a funcionar como uma economia de guerra, né? Muitas vezes através de contrabando, etc., por causa das sanções. Então, eles também têm um desgaste. E todos falam que vai haver negociações aí. Então, esse é uma tentativa da Ucrânia também de se colocar numa posição melhor para essas negociações que vêm aí. E agora os próximos passos, porque a escalada, ela aumentou. Então, essa foi histórica, como mesmo o professor disse, e outros ataques agora devem acontecer. Todos esperam dos dois lados, né? O que a Ucrânia vai concretamente ganhar com isso, né? Será que ela vai cavar trincheiras ali, fazer como a Rússia fez na própria Ucrânia, cavar trincheiras, colocar minas e tornar muito difícil ser desalojados? Ou ela vai simplesmente usar como moeda de troca e depois retornar, né? Existem riscos das duas coisas. E pelo lado da Rússia também, como a Rússia vai responder? Será que ela vai fazer uma escalada? Será que ela vai atacar a Ucrânia mais fortemente? A questão nuclear, né? O Putin já colocou que ele não descarta usar armas nucleares táticas, né? Aquelas de menor potência, com menor contaminação. Então, nós temos que ver como também vai ser a resposta pelo lado russo. Agora, a gente está falando de uma área que é uma região de influência da Rússia, né? E a Rússia dizendo que a OTAN teria participado, junto com a Ucrânia, dessa invasão dessa região de Kursk. Eu quero saber do senhor se, para chegar a um acordo de paz, se para conseguir solucionar esse conflito que já escalou e que já demora tanto tempo, haveria necessidade de se respeitar que ali é uma região com uma geopolítica diferente,
que é uma região em que as influências do Ocidente precisam ter mais cuidado. Como é que o senhor olha? Porque muita gente fala o seguinte, embora a gente entenda, né, que a Rússia está errada em invadir a Ucrânia, que a Rússia tenha começado esse ataque, é preciso entender também que essa sempre foi uma área de influência e que qualquer tentativa de colocar isso em risco pode escalonar esses conflitos. Como é que a gente, então, garante que a Ucrânia tenha a independência política de atuação que ela queira, sem que ela sempre corra o risco de ser bombardeada e atacada pelo país vizinho? Você colocou uma questão importante ali, aquela região tem especificidades, né? Inclusive um elemento fundamental que é pouco conhecido aqui no Brasil é a questão das nacionalidades, né? Lá na Rússia, Ucrânia, eles são estados multinacionais, né? Diferentemente do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, países ocidentais em geral, que são estados-nação, né? Aqui, nasceu no Brasil, é brasileiro de primeira geração. Lá, a nacionalidade de uma pessoa, aqui a gente diria etnia, mas lá eles chamam de nacionalidade. Não tem nada a ver com o local que ela nasce, né? A nacionalidade de uma pessoa é a nacionalidade do pai ou da mãe, é o chamado ius sanguinis, direito de sangue. Então, isso cria os estados multinacionais. Dentro da Ucrânia, existem cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana, mas existem cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, né? Que a gente diria de etnia russa, falam russo. Então, como você colocou, é uma região que, tanto na região da Ucrânia quanto na região fronteiriça da Rússia, existem cidadãos que são cidadãos daquele país, mas cuja nacionalidade é do outro país, né? Falam a outra língua. Então, existem muitas especificidades. Por isso, a dificuldade de se alcançar um acordo ali. E a questão geopolítica, que a Rússia sempre teve grande influência ali, e a Ucrânia, historicamente, uma parte da Ucrânia, como eu falei, a Ucrânia é dividida. Lá dentro existem cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, como eles dizem, de etnia russa, falam russo, que querem ficar mais ligados à Rússia. Mas existem outros cidadãos ucranianos que, historicamente, tentam se libertar, né, da hegemonia russa. Por isso, é tão complicado naquela região. Agora, eu acho que a solução vem pelo esgotamento de ambos os lados, né? Alguma solução prática vai ter que ser encontrada. Muito bem, nós conversamos agora com o professor de História, Ângelo Segrillo. Muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Até mais. Até mais, sou eu que agradeço.